O conto que eu vou ler agora, ele é de um livro antigo chamado As Maravilhas do Conto Espanhol. É um conto que se chama O Homem Tímido. Eu vou ficar devendo a data que esse conto foi escrito, porque eu não localizei. Se em algum momento eu encontrar, eu coloco na descrição. É um conto de Emília Pardo Bazán. O Homem Tímido. É tímido você que me lê? A timidez é um dos martírios mais ridículos. Ela nos põe na berlinda e nos amarra a um pelourinho. É uma corda que nos aperta a garganta, uma pedra ao pescoço, uma camisa de chumbo nos ombros, uma cadeia sobre os pulsos e grilhões aos pés. O pior gênero de timidez não é o que procede da modéstia ou do receio de insuficiência das faculdades. Há outro mais terrível, a timidez por excesso de emoção, a timidez do namorado diante da mulher amada, do fanático ante o seu ídolo. A história que vou narrar não foi inventada, é um caso realmente acontecido. Trata-se de um namorado cuja paixão deixou longe a dos grandes apaixonados da história e da lenda. Jamais pessoa alguma a amou com mais intensa veemência. Mas não inveje nunca essa classe de loucos. Pelo muito que amaram eles, merecem nosso perdão e complacência. Invejá-los seria não conhecer a vida. São mais infelizes do que os que pedem esmola, mais desgraçados do que os condenados nos seus cárceres, a contarem as horas de uma vida horrível. São desaventurados que têm a alma desolada e sofrem a cada movimento. Dupla será a infelicidade, se acompanhada pela timidez. E a timidez, em vários casos, cura-se com a confiança. Não há timidez crônica e invencível. Há maridos que levam 20 anos de união conjugal e não se acostumam a proceder com desembaraço ante suas mulheres. E há mulheres que, convivendo com o homem na maior intimidade, dele não se aproximam sem temor. Contudo, esse fenômeno geralmente se manifesta durante o período em que o amor é mais intenso. É o caso de Agustín Oriol, perdidamente escravo da lindíssima e encantadora viúva de Dollfus. Dizem que é mais fácil conquistar uma viúva do que uma solteira, mas nessas questões complicadas opino que não pode haver regras nem axiomas. Cada pessoa é diferente, seja pelo seu caráter ou pelo excesso de sua paixão. Agustín sentia, ao aproximar-se da viúva, todos os sintomas da timidez enfermiça e com quanto sozinho preparasse abraçadores discursos, admiravelmente urdidos e persuasivos. O certo é que, em presença de sua deusa, não conseguia despregar os lábios, sua garganta não articulava sons, o cérebro não coordenava ideias. Todos reconhecerão que esse estado nada tem de agradável e que Agustín estava longe de ser um homem feliz. Apelava inutilmente para sua razão, no sentido de vencer aquela timidez estúpida. Ela lhe dizia que ele, Agustín Oriol de Leopardo, cavalheiro de 4 costados, jovem, rico, com inteligência e aptidões para abrir o próprio caminho, era um excelente candidato à mão de qualquer mulher, por mais bonita e preciosa que fosse. Por que a viúva não haveria de querê-lo? Por que, ora essa, por quê? Ele devia aproximar-se dela ufano, arrogante, seguro de sua vitória. Era isso que lhe dizia a inteligência, e todas as noites, ao recolher-se, fazia os seus planos, mas no dia seguinte procedia exatamente como no anterior. Irritava-se a si mesmo, tratava-se de palerma, de nécio, mas não podia vencer. Não podia porque não podia.
De maneira que, ao cabo de um ano, essa paixão tão intensa começou a causar-lhe transtornos cardíacos, violentos até a síncope, e Augustin não se animava a dirigir uma só palavra à idólatra viúva. Ia a todas as partes onde podia encontrá-la, passava muitas vezes debaixo da sua sacada, ia a Mar del Plata no mesmo dia e no mesmo trem que ela, e ainda ignoraria o timbre de sua voz, se não se pusesse ansioso a ouvir as conversações que ela sustentava com outras pessoas. Finalmente um dia, precisamente em Mar del Plata, a ocasião de romper-se o gelo se apresentou. Foi no terraço do cassino, na hora em que a multidão elegantemente ataviada respira o ar puro e ouve, ou para dizer melhor, não ouve a música, mas as infindas palestras que fazem um rumor mais suave e mais monótono do que o de uma colmeia. Augustin estava muito próximo de sua amada, devorava com os olhos o seu perfil esbelto e gracioso. Ela o observava de esguelha e, vendo-o tão perto, sentiu impulsos de lhe dirigir a palavra. Não era correto, não era sério, não era próprio de uma senhora, bem, mas acima das fórmulas sociais pairam as circunstâncias e há irregularidades que toda a gente comete quando impulsionada por um forte estímulo. A viuvinha não podia deixar de ter notado aquela adoração profunda, contínua, que a rodeava como um corpo astral e corpo visível, e sentia uma invencível, feminil, ardorosa curiosidade e a ânsia de saber o que diria aquele adorador mudo que a bebia e a respirava em tudo. E, resoluta, com sorridente afabilidade e alarde infantil que dissimulava o aturdido procedimento, exclamou: "Que noite linda! Não a acha deliciosa?" Augustin sentiu-se como se sinos lhe bimbalhassem dentro do crânio. Não sabia se era a morte ou a glória. O sangue fluiu-lhe caudaloso nas veias, os ouvidos zoavam e com a língua gaguejante, a voz impossível de reconhecer, o acento rouco, balbuciante, resmungou absurdo: "Sim, senhor, sim, senhor." Foi como se outro indivíduo falasse. Um indivíduo bronco ou truanesco dentro do Augustin. Ria-se mordazmente, sardonicamente, da resposta extravagante e idiota. Acabava de chamar senhor a única mulher que para ele existia no mundo. Nada mais lhe ocorrera senão aquela inépcia. E agora, com a língua seca e o coração inundado de calor, com todo o corpo em fogo, que lhe havia de ocorrer para salvar a situação? A terra dava voltas, o solo vacilava e fugia aos pés do pobre diabo. Exalou por fim um gemido surdo, levou as mãos à cabeça em desespero e, levantando-se, cambaleando, fugiu como um criminoso, sem olhar para trás. Aquela noite pensou várias vezes num suicídio. Na manhã seguinte, sentiu-se ainda mais infeliz. Não tinha ânimo para apresentar-se novamente ante aquela mulher que devia desprezá-lo. Partiu para a França no primeiro trem. Esteve ausente muitos anos e durante todo esse tempo não teve notícia da sua adorada. Um dia leu num jornal seu casamento. A notícia lhe causou grande tristeza. Depois foi lentamente esquecendo. Passaram-se 20 anos, os cabelos brancos começaram a pintalgar a cabeça de Augustin, quando, numa de suas viagens, entraram no mesmo carro uma senhora e duas senhorinhas. Augustin reconheceu-a, estava certo de que era ela, mudada, muito envelhecida, mas era ela. Teria sido também reconhecido? Não sabia. O certo é que travou conversa com elas e, não havendo agora o estorvo de um amor tão insensato, Augustin falou com desembaraço e as horas passaram insensivelmente. A viajante contou da sua mocidade e murmurou confidencialmente:
de quantas homenagens me tributaram, a que mais me comoveu, a que mais me agreci, porque era a mais sincera, foi a de um jovem que me seguia como se fosse a minha sombra e que, me respondendo, quando lhe dirigi a palavra pela primeira vez, disse: "Sim, Senhor." Compreende? Era tal a emoção, o aturdimento, que não acertou dizer mais nada. Os protestos de amor mais entusiastas não podem lisonjear tanto a alma feminina como a perturbação dessas, que só pode ser interpretada como um sinal de paixão verdadeira. "Quer dizer que a senhora não riu daquele rapaz?" perguntou Augustin. "Pelo contrário", respondeu a senhora num tom em que parecia bailar uma lágrima. Olha só, é a primeira vez que eu leio esse conto também e eu gostei bastante. Uau, muito bom mesmo. Eu vou ler um pouquinho agora a história da Emília Pardo Bazin, que por sorte nesse livro, antes de cada conto fala um pouquinho sobre o autor, então eu vou aproveitar e ler um pouquinho sobre ela. Caso seja da curiosidade de alguém, permaneça aqui comigo. Filha única dos condes de Pardo Bazin, autora de O Homem Tímido, nasceu em La Coruña a 16 de setembro de 1851. Talento precoce, aos 4 anos de idade lia e escrevia corretamente. Aos 14, sabia de cor obras como a Ilíada, a Divina Comédia e o Dom Quixote, chegando mesmo a comentá-las em artigos de rara intuição crítica. Escreveu os primeiros versos aos 8 anos, casou-se aos 17, quando transferiu residência para Madrid. Conselheira de instituição pública e professora de literatura romântica na Universidade de Madrid, Emília Pardo Bazin foi muito combatida, tendo mesmo travado inúmeras polêmicas com seus desafetos. Escritores como P. Blanco, Valera... Deixa eu ver aqui essa outra... Pereda e outros de menor importância acusavam-na de querer implantar na Espanha, entre aspas, o sujo naturalismo francês da escola de Meudon, fecha aspas. Outros a combatiam pelas suas ideias feministas. O certo é que essa extraordinária mulher encheu um longo período da vida intelectual espanhola. Sua obra abrange praticamente todos os gêneros literários: romance, conto, quadro de costumes, crítica literária, artigos e obras sobre questões políticas e sociais, teatro, poesia, etc. Como romancista e fixadora de costumes regionais, está para Galiza, assim como José Maria Pereda está para Santander. Seu naturalismo, observa um crítico, chega por vezes a ser demasiadamente ousado. Sua prosa mascula e bela trai, em alguns livros, a influência de Zola. Não dos volumes que escreveu, La Question Palpitante, publicado em 1883, Emília Pardo Bazin defendeu o seu naturalismo e em romances como La Tributa, Los Pasos de Ulloa, La Madre Naturaleza, mostrou que, longe de se ater aos aspectos sórdidos da vida, ela soube, como poucos outros do seu tempo, criar uma arte própria, plena de seiva e de originalidade. Suas narrativas curtas são de um interesse e emoção raros, e são milhares as histórias que saíram de sua pena fecunda e brilhante. Emília Pardo Bazin faleceu no ano de 1921. Bom, é isso. Eu não conhecia essa autora e pretendo ler mais coisas dela. Obrigada a quem me ouviu e beijos.